Imagine viver em uma prisão onde dia após dia você se esforça apenas para sobreviver, em meio a lutas constantes e uma busca incessante por alívio. Essa é a essência da filosofia de Arthur Schopenhauer, que vê a vida como um confinamento implacável, onde a nossa única certeza é o sofrimento. Para ele, o mundo não é um campo de oportunidades infinitas ou um jardim de prazeres, mas sim um ciclo repetitivo de dor e uma luta interminável para minimizar o desconforto. Em vez de viver com o propósito de acumular felicidades ou sucessos, Schopenhauer acredita que o nosso papel é o de suportar e navegar por essa prisão chamada existência. O impacto dessa visão é profundo, pois desafia a nossa ideia tradicional de vida como algo orientado para a felicidade. Desde a juventude, muitos de nós somos levados a acreditar que a felicidade está ao alcance de todos, bastando para isso conquistar nossos objetivos, superar desafios e acumular boas memórias. Mas para Schopenhauer, essa crença é uma ilusão. Ele argumenta que a busca pelo prazer é sempre momentânea e temporária. Uma pequena pausa entre longos períodos de sofrimento, como um gole d'água para quem atravessa um deserto interminável. E é exatamente essa forma de ver a existência, como uma jornada permeada por dificuldades inevitáveis e uma luta constante pela sobrevivência, que ele propõe que aceitemos e compreendamos. Esse contraste radical com a visão convencional da vida pode parecer extremo, talvez até desanimador. No entanto, Schopenhauer nos apresenta uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. A dor e o sofrimento são tão naturais quanto o respirar. A dor, para ele, não é algo que devemos superar, mas sim uma parte essencial de quem somos e do que significa viver. É através desse reconhecimento que podemos começar a entender a profundidade do que ele chama de prisão da existência. Mas por que pensar assim? Para muitos, esse olhar sobre a vida é libertador. Ele nos mostra que a insatisfação e o desconforto que sentimos ao longo da vida não são falhas pessoais ou resultados de escolhas erradas, mas sim aspectos universais da condição humana. Schopenhauer acredita que, ao aceitar a natureza fundamentalmente dolorosa da existência, podemos nos preparar melhor para lidar com ela. Em vez de vivermos na constante busca por felicidade, ele nos encoraja a aceitar a realidade como ela é, com todas as suas imperfeições e limitações. Este primeiro impacto da filosofia de Schopenhauer serve como um convite a refletir. Se a vida realmente é uma prisão, como ele sugere, então por que continuamos a buscar a felicidade a qualquer custo? Talvez porque, no fundo, reconheçamos a validade da sua visão e, em nossa luta por prazer e alegria, tentemos escapar brevemente dessa prisão. O mundo pode não ser um espaço de liberdade absoluta, mas Schopenhauer acredita que, ao entender suas barreiras e limites, podemos encontrar uma nova maneira de encarar a existência, talvez mais consciente e, paradoxalmente, até mais libertadora. A maioria de nós cresce com a ideia de que a vida é uma busca pela felicidade, um ideal nobre e alcançável se formos persistentes e determinados. No entanto, Schopenhauer confronta essa perspectiva de forma dura e direta. Para ele, essa busca por felicidade e satisfação é uma ilusão perigosa, uma miragem que nos mantém presos em um ciclo interminável de dor e desapontamento. O grande problema que ele identifica está no próprio impulso humano de buscar o prazer e evitar o sofrimento, uma vez que essa busca constante não nos liberta, mas sim reforça a nossa condição de prisioneiros. Segundo Schopenhauer, o sofrimento é a base da experiência humana. A dor não é um obstáculo temporário que podemos superar para finalmente chegar à felicidade, mas sim uma presença constante e inevitável. Para ele, todos os seres vivos, humanos e animais, compartilham uma natureza que está em eterna competição, lutando por sobrevivência em um cenário que mais parece uma guerra. Esse cenário, onde comer ou ser comido é a regra da natureza, cria um estado perpétuo de tensão e desconforto, onde a paz e o prazer são meros intervalos, e não o estado natural das coisas. Essa concepção do mundo como um lugar de sofrimento contínuo representa um choque para muitos.
Na sociedade moderna, a felicidade é tratada como um direito, algo que podemos conquistar se seguirmos as regras certas ou alcançarmos certos marcos pessoais e sociais. Schopenhauer, no entanto, rejeita essa noção e aponta que, enquanto estivermos vivos, estaremos sempre tentando escapar de uma dor para outra, como prisioneiros que se movem de uma cela para a outra. O sofrimento, portanto, não é uma condição ocasional, mas uma característica inata da existência. E a ideia de que um dia atingiremos uma felicidade plena é, para ele, uma armadilha mental que nos prende ainda mais ao ciclo de dor. O grande problema, então, é a crença amplamente compartilhada de que a vida é feita para ser feliz e que qualquer coisa menos que isso é uma falha. Schopenhauer vê isso como um ideal inalcançável e perigosamente ilusório. Ele acredita que essa busca nos torna ainda mais vulneráveis ao sofrimento, pois, ao buscarmos incessantemente o prazer e a satisfação, acabamos por nos frustrar, aumentando a nossa dor ao percebermos que o prazer nunca dura. Esse prazer momentâneo que conseguimos ao satisfazer um desejo, logo desaparece, dando lugar a uma nova necessidade. E assim, o ciclo recomeça. Ao longo da vida, diz Schopenhauer, somos como prisioneiros que tentam aliviar suas dores com breves períodos de prazer, mas esses momentos nunca são permanentes. E quanto mais procuramos por prazer ou tentamos alcançar um estado ideal de felicidade, mais nos deparamos com a crua realidade de que a vida é feita de restrições e decepções. A constante busca pela realização, ao invés de nos libertar, apenas nos prende ainda mais a esse ciclo de insatisfação, enquanto cada prazer nos leva de volta a uma nova forma de dor. Assim, Schopenhauer nos propõe uma reflexão desconfortável. E se a verdadeira liberdade não está em buscar a felicidade, mas sim em aceitar a natureza fundamentalmente dolorosa da vida? Para ele, essa aceitação poderia ser a chave para lidarmos com o sofrimento de maneira menos desesperadora e até para transformar a forma como encaramos o mundo. O impacto da filosofia de Schopenhauer se intensifica quando percebemos que ele não se coloca como alguém acima do sofrimento, mas como alguém que compartilha as mesmas dores e limitações que todos nós enfrentamos. Esse é um dos elementos que tornam sua visão mais acessível, pois ele reconhece o sofrimento universal como um ponto de conexão entre todos os seres humanos. A ideia de que a vida é uma prisão não se aplica a apenas um grupo de pessoas. Ela é a condição de todos. Esse entendimento cria um laço, uma espécie de camaradagem entre indivíduos que, embora sejam estranhos entre si, compartilham uma mesma jornada marcada pela dor, pelas desilusões e pela constante insatisfação. Schopenhauer sabia, por experiência própria, o que era lidar com frustrações, desilusões e rejeições. Ele viveu uma vida onde muitas vezes sentiu-se isolado, incompreendido e confrontado com uma realidade que não correspondia aos seus desejos. Ele viu como o idealismo e as aspirações da juventude podem se desgastar com o tempo, levando muitos ao desespero ou ao ceticismo em relação à vida. E ao escrever sobre isso, ele se coloca no lugar de cada pessoa que passa por essas mesmas angústias. Ele compreendia que, independentemente da cultura, classe social ou da época, todos somos expostos ao mesmo sofrimento que marca a existência. Esse reconhecimento cria uma sensação de pertencimento e validação. A filosofia de Schopenhauer dá voz àqueles que se sentem exaustos de tanto buscar a felicidade ou que se sentem desgastados pela dor de nunca conseguirem preencher o vazio interno. Ele não minimiza o sofrimento, nem tenta resolver a dor como se fosse algo passageiro, mas ao contrário, abraça-o como uma parte da condição humana. Isso permite que qualquer um que leia suas palavras sinta que não está sozinho. As lutas, os altos e baixos, e até os momentos de profunda insatisfação que experimentamos são algo que Schopenhauer também viu como parte do normal. Essa abordagem de Schopenhauer nos ajuda a ver que, em uma sociedade que muitas vezes romantiza a felicidade e ignora a dor,
Há uma força em admitir o sofrimento. Esse reconhecimento sincero e coletivo do que realmente significa estar vivo gera um laço de empatia, uma forma de compaixão que nos aproxima das pessoas ao nosso redor. Quando sabemos que a dor que sentimos é compartilhada, começamos a ver o outro de forma diferente, não como um rival ou um estranho, mas como alguém que, assim como nós, está tentando sobreviver e encontrar sentido em uma realidade que muitas vezes é dura e implacável. Schopenhauer propõe então que aceitemos esse fato com uma postura de solidariedade. Ele sugere que, ao ver as outras pessoas como companheiros de prisão, podemos desenvolver um tipo de compaixão que nos ajuda a suportar o peso da existência. Ao invés de competir constantemente por mais felicidade ou mais prazer, ele nos encoraja a criar um espaço onde aceitamos a condição de todos e oferecemos apoio mútuo. Essa empatia cria uma chance de alívio emocional, pois nos permite ver nossas lutas refletidas nas dos outros, ao mesmo tempo em que acolhemos as falhas e os limites de todos nós como parte inevitável da experiência humana. Essa conexão de Schopenhauer com o sofrimento de todos fortalece sua mensagem, pois nos mostra que, embora ele tenha uma visão pessimista, ele não é indiferente. Ele valoriza a compaixão como uma maneira de amenizar o peso da dor. Ao enxergar os outros como partes do mesmo ciclo de sofrimento, podemos encontrar uma maneira de nos aproximar e até de nos apoiar mutuamente, mesmo em meio ao pessimismo que ele descreve. Para Schopenhauer, reconhecer e aceitar a realidade do sofrimento é o primeiro passo para encontrar uma forma de paz em meio a uma existência marcada pela dor. Em uma época e sociedade que promovem a felicidade e o sucesso como normas, sua visão nos oferece uma perspectiva radical. E se a verdadeira liberdade e tranquilidade estivessem em aceitar que a vida é imperfeita, que o sofrimento é uma constante, e que buscar algo diferente apenas nos leva a mais desilusão, esse reconhecimento profundo nos permite descobrir uma nova abordagem para a vida, um jeito de interagir com o mundo de maneira mais realista e paradoxalmente mais compassiva. Schopenhauer argumenta que, ao entender que a vida é inevitavelmente dolorosa e que todos compartilham esse fardo, abrimos espaço para um tipo de liberdade emocional que não depende de circunstâncias externas. Em vez de perseguir incessantemente a felicidade como um objetivo final, ele sugere que é possível viver com mais paz ao cultivar a compaixão e a empatia como respostas ao sofrimento. Ao fazer isso, podemos nos libertar de expectativas irreais e cultivar uma satisfação mais duradoura, mesmo que sutil, que vem da aceitação. Esse benefício é profundo, pois muda o foco da vida. Não buscamos mais uma felicidade inatingível, mas um entendimento sincero e uma aceitação compassiva do mundo. Outro benefício dessa aceitação é o desenvolvimento de uma resiliência emocional que nos permite suportar melhor os desafios da vida. Ao reconhecer que a dor e o desconforto fazem parte da condição humana, estamos mais preparados para enfrentar momentos difíceis. Em vez de nos revoltarmos contra o sofrimento ou tentarmos evitá-lo a todo custo, conseguimos abordá-lo com uma atitude mais paciente e compreensiva. Esse tipo de resiliência não apenas nos ajuda a lidar com nossas próprias dificuldades, mas também nos torna mais capazes de ajudar os outros, pois entendemos que todos estão enfrentando suas próprias batalhas. Schopenhauer vê a compaixão como um dos maiores benefícios desse entendimento. Ao reconhecer o sofrimento universal, somos incentivados a desenvolver uma atitude de solidariedade e apoio mútuo. Isso não apenas nos ajuda a lidar com nossa própria dor, mas cria um ambiente onde as pessoas se apoiam, tornando o peso da vida um pouco mais leve. A compaixão torna-se um bálsamo para o sofrimento inevitável, proporcionando a chance de formar conexões genuínas e de oferecer conforto a quem precisa. Ao enxergar o outro como um companheiro de existência, nosso relacionamento com as pessoas muda e podemos cultivar interações mais autênticas e significativas. Schopenhauer argumenta também que esse olhar compassivo sobre a vida nos ajuda a entender a natureza temporária de todos os prazeres e conquistas. Em vez de nos tornarmos dependentes de realizações ou satisfações momentâneas,
encontramos um valor mais profundo em uma atitude tranquila e tolerante. Sabemos que os momentos de felicidade são transitórios e, em vez de sofrermos por isso, aceitamos essa transitoriedade como uma parte natural da vida. Essa aceitação traz consigo uma sensação de equilíbrio e maturidade emocional, permitindo que vivamos de maneira mais plena, sem nos prendermos a desejos inalcançáveis ou a frustrações constantes. Por fim, o benefício maior dessa filosofia é que ela nos permite ver a vida de uma maneira mais verdadeira e, consequentemente, mais rica. Quando não estamos mais presos a uma busca interminável por algo que nunca chega, podemos redirecionar nossa energia para o que realmente importa. Entender o outro, aceitar nossas próprias imperfeições e cultivar uma vida que, mesmo em meio à dor, tenha propósito e sentido. Para Schopenhauer, essa é a verdadeira transformação. Não a de se livrar do sofrimento, mas a de encontrar uma maneira de conviver com ele e, através disso, descobrir uma paz silenciosa e duradoura. Depois de compreender o sofrimento como um aspecto inescapável da vida, Schopenhauer sugere que a melhor resposta a essa condição humana não é a busca cega pela felicidade, mas a aceitação dessa realidade e o desenvolvimento de uma compaixão sincera pelos outros. Esse é o momento em que ele propõe uma espécie de solução perfeita para suportar o peso da existência. Em vez de tentarmos fugir da dor ou negar o sofrimento, podemos aprender a vivê-lo com mais consciência e serenidade. A aceitação e a compaixão tornam-se, assim, práticas diárias que ajudam a transformar nossa relação com a vida e com as pessoas ao nosso redor. O primeiro passo dessa solução está na aceitação do sofrimento como algo inevitável. Schopenhauer encoraja que vejamos a dor e as dificuldades não como falhas ou injustiças, mas como elementos naturais da existência. Aceitar essa realidade não significa resignação ou desistência. Ao contrário, representa uma libertação emocional que nos permite seguir em frente com mais leveza. Quando paramos de lutar contra as circunstâncias que não podemos mudar, começamos a experimentar uma forma de paz que é profunda e duradoura. Essa aceitação nos permite ver as dificuldades de uma perspectiva menos ansiosa, oferecendo uma base de resiliência para enfrentar os altos e baixos inevitáveis. A segunda parte dessa solução envolve cultivar a compaixão, não apenas como uma forma de aliviar o sofrimento alheio, mas também como um meio de nos conectar com o mundo. Schopenhauer propõe que, ao reconhecer que todos ao nosso redor enfrentam desafios semelhantes, podemos desenvolver um sentimento de solidariedade e empatia. Essa conexão genuína com os outros torna a vida mais suportável e cria uma rede de apoio emocional que ajuda a aliviar as cargas individuais. Esse aspecto da compaixão é fundamental para Schopenhauer, pois ele acredita que, embora o sofrimento seja inevitável, a maneira como respondemos a ele pode fazer uma diferença significativa. Além disso, Schopenhauer sugere que a compaixão nos ensina a ser mais tolerantes com os defeitos e limitações dos outros. Quando entendemos que todos estão tentando sobreviver às suas próprias batalhas, somos menos propensos a julgar e mais dispostos a compreender. Isso nos ajuda a reduzir o estresse e a tensão que muitas vezes resultam de conflitos interpessoais, permitindo que interajamos com o mundo de forma mais calma e compreensiva. Em vez de ver as falhas alheias como obstáculos, enxergamos nelas uma oportunidade de exercer paciência e generosidade, atitudes que, em última instância, também nos beneficiam. A solução perfeita de Schopenhauer é, portanto, um conjunto de práticas mentais e emocionais que visam alterar a maneira como vivemos nossa condição de sofrimento. Ela é, ao mesmo tempo, uma prática individual, na medida em que aceitamos o que não podemos mudar em nossas próprias vidas, e uma prática coletiva, pois inclui a empatia que desenvolvemos ao ver que outros compartilham dessa condição. Schopenhauer acredita que, ao equilibrar a aceitação com compaixão, podemos não apenas encontrar paz em meio ao caos, mas também ajudar a criar uma sociedade mais humana e solidária. No final, essa filosofia oferece uma visão profunda e prática para quem busca não apenas sobreviver,
mas viver de maneira mais autêntica e conectada. A aceitação e a compaixão são os pilares de uma solução que não promete eliminar o sofrimento, mas proporciona as ferramentas para enfrentá-lo de uma forma mais leve e significativa. Essa transformação interna pode ser a chave para viver uma vida que, embora marcada pelo sofrimento, é também enriquecida por um propósito e uma conexão mais profunda com a humanidade. Então é isso, pessoal. Se Schopenhauer nos ensina algo, é que a vida, com todas as suas dificuldades e dores, não precisa ser enfrentada sozinho, e a compaixão pode ser nossa melhor ferramenta para lidar com isso. Espero que essa reflexão sobre o sofrimento e a aceitação tenha trazido uma nova perspectiva para vocês, que às vezes, aceitar as coisas como elas são pode ser o primeiro passo para a verdadeira paz. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos sobre filosofia, comportamento ou temas que realmente mexem com nossa visão de mundo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe também com quem você acha que vai se beneficiar dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!